Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa. Eu sou a Yumi Teruya. Eu sou a Anne Venâncio. E eu sou a Fernanda Rodrigues. E hoje nós estamos aqui para este vídeo muito especial, que é um vídeo de react, nosso primeiro react deste canal. 10 anos de projeto, acho que a gente merece esse momento, não é mesmo, meninas? Exatamente. 10 anos de conteúdo, 10 anos de um montão de coisa. Fala, medinho do que a gente vai encontrar, né? Medinho do que a gente vai encontrar. Então vamos começar falando para as pessoas o que a gente vai reagir, porque acho que isso é uma coisa importante, né? O projeto, como vocês viram no vídeo passado, o projeto começou num grupo do Facebook. E aí a gente resolveu voltar a nossa timeline até o dia 4 de maio de 2015 para ver como as coisas foram, porque numa conversa a gente percebeu que cada uma tem uma memória diferente desse momento. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai descobrir juntos como que foi. Vamos apurar os fatos e vamos ver como é que foi isso. Estamos aqui no nosso grupo do Facebook, que foi o primeiro lugar onde surgiu o Projeto Escrita Criativa. A Yumi Teruya criou o grupo Projeto Escrita Criativa. A Yumi Teruya alterou o nome do grupo de Projeto Literário para Projeto Escrita Criativa. E eu acho que em algum momento, eu não sei se fui eu ou se foi a Fê, eu não lembro que tinha falado projeto literário. E aí depois a gente começou a conversar mais e falou, não, projeto literário não encaixa, tem que ser projeto escrita criativa. Eu acho que a gente trocou para projeto escrita criativa porque a gente ficou com medo das pessoas acharem que elas tinham que escrever só literatura. E a gente também queria trabalhar criatividade. Eu acho que sim. E eu acho que também tinha alguma coisa das pessoas confundirem projeto literário com, tipo, esses clubes de leitura também. Esses dois acontecimentos foram no mesmo dia. A gente tava muito louco. Aquele dia... Foi um dia muito produtivo. 4 de maio, ainda 4 de maio. Este grupo tem o objetivo de reunir pessoas que gostam de escrever. Coraçãozinho. Eu acho que na verdade a mudança de nome surgiu daqui, olha. Gente, acho melhor usar o título do grupo para alguma coisa relacionada a escrever, não? Porque não é um projeto sobre livros. Coloquei esse porque foi a primeira coisa que surgiu, então foi isso. Meu Deus, risada, meu Deus. Aí que tem esse aqui que é muito maravilhoso, que é, gente, quem quiser fazer uma capa bonitinha pro grupo, fique à vontade, porque eu sou horrível para fazer essas coisas. Corta para 10 anos depois, a Yumi Teruya sendo a pessoa que faz capas. Pois é, o mundo, ele não dá voltas, ele capota. Eu vou ler o que tá embaixo, porque parece os clientes que chegam para você, porque eu falei assim, eu posso tentar, o que vocês gostariam de ver nela? A resposta da pessoa, não sei. Não sei. A pessoa chega assim, faz a capa do meu livro aí, mas o que você quer na capa desse livro? Não sei, só o meu nome, o nome do livro. Nesse momento faltava uma Anne na nossa vida. Ela tava ali, mas ela ainda tava tímida. Ela ainda tava tímida, ela ainda tinha chegado oficialmente, né? Pelo que a gente viu, ela foi chegar bem depois. Bem depois não, umas 2 semanas depois, né? Sim. Me tornei administradora, também no dia 4 de maio. Não mesmo. Dia de maio. Dia 4 de maio foi uma coisa Foi um estopim. Foi o Big Bang do projeto criativa. Não, é assim, aí vamos fala, fazer e vamos curiosidade. fazer mesmo. Dia 4 de maio de 2015. Era que dia da semana? Vixe, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Não faço a menor ideia. Devia ter sido final de semana, gente. 2015. Que curioso, né? Todo mundo tão produtivo assim. Não, eu acho que foi um dia comum. Segunda-feira, gente. Foi uma segunda-feira. O que a gente tá fazendo segunda-feira tão produtiva? Queria criar o grupo, tipo, era urgência. Eu já tinha terminado a faculdade, então, tipo... Eu tava no terceiro ensino médio, Baby Shark. É que eu acho que era assim, eu trabalhava na escola e aí eu chegava em casa e aí, entre planejar uma aula e outra, fazia as coisas do meu blog. E aí, eu sempre posto, eu acho que foi isso, porque eu sempre posto no meu blog no domingo. E aí, eu acho que eu tinha pegado essa segunda-feira para divulgar o post que eu tinha feito no domingo. Mas eu acho que foi de noite pra gente ter feito tudo Foi de isso. noite.
Isso foi de Foi noite. de Não noite. tem horário Uma aqui. noite muito produtiva, não tem horário. Não dá pra ver. Não. Aí eu fiz essa capa, que tinha já uma coisa meio, vamos tentar combinar as fontes. Tinha uma coisa meio colorida que eu acho que a gente mantém até hoje, né? O amarelo, o rosa, O azul também tá ali, né? É, o laranja. muita criatividade. Verde. Mas a gente cai no clichêzão, né? Vamos falar de escrita, máquina de escrever. É. Eu não acho ruim, continuo usando até hoje no meu blog, inclusive. E tinha essa coisa dessas bolhas aqui pra ser meio assim as ideias, né? Ainda bem que a Anne chegou. Ainda bem que a Anne chegou. A poesia está aqui querendo reagir. Pô, olha só o que a mamãe fez. E o melhor, né? Fernanda Rodrigues está se sentindo empolgada. Dá pra perceber. Pois é. Aí, olha, eu postei o link, tudo isso foi no dia da fundação do projeto. Sim. Ah, e tem uma polêmica! Tem uma polêmica com o selinho. Vocês não lembram, gente? Plágio. Essa pessoa perguntando aí qual fonte era, a gente deu a resposta e provavelmente outra pessoa leu, ficou de zóio ali e falou: vou fazer também. A gente foi plagiado na cara dura. A gente acabou denunciando, né? A pessoa plagiadora acabou saindo do ar, se eu não me engano. Uhum. É que não foi pra frente, a pessoa não conseguiu manter vivo o seu projeto. E assim, essa foi a primeira vez de algumas. E todas as vezes que tentam se passar por nós, né? Então já teve gente, por exemplo, pedindo dinheiro, falando que era a gente, um monte de coisa assim. A gente avisa claramente em todos os nossos canais que não é a gente, e as pessoas que já conhecem o nosso trabalho também avisam as outras pessoas, e aí a coisa acaba que não andando, ainda bem. Uhum. Aí tinha as propostas de escrita de maio, O Que Não É Amor, que deu vários textos para antologia, né? Esse tema, O Que Não É Amor. Citando o escritor, que era o da página em branco, para a gente conversar. E o Fazendo Histórias, definição dos autores do livro. Que isso aqui era um texto que a gente tinha. Não foi ideia da Anne fazendo história? Foi. Eu acho que foi aí que eu entrei. Então você entrou no dia seguinte, amiga. Você só não foi formalizada. Não, aqui já é 12 de maio já. É 12 de maio. Então, a ideia do Fazendo História era reunir pessoas que gostariam de escrever juntas. Então, a gente tinha 5 grupos de 5 autoras ou autores. E a gente tinha mais ou menos, cada grupo ia definir um personagem com as suas características e ia escrever uma história maior. Então, basicamente, era essa a premissa, né? De se fazendo histórias juntos. A gente até acho que conseguiu escrever 1 ou 2 capítulos, mas por conflitos de agenda, acabou que a gente engavetou essa ideia, né? Porque acho que o projeto tinha um Tumblr que tinha os personagens. Eu não sei, eu sei que cada grupo se organizava de um jeito. E eu acho que talvez isso também tenha sido. Esse talvez tinha sido um problema. Meu Deus! O design realmente não era o seu forte, amiga. Sugestões de tema. Aliás, essa foto é minha, né? Eu que tirei essa foto. É a foto da máquina de escrever lá de casa. Hoje a gente tem o Vivenciando a Escrita. Antes a gente não pensava nele sozinhas, né? A gente pedia sugestão pro pessoal lá do grupo do Facebook. Porque eu acho que é legal a gente falar, acho que a gente vai chegar ainda. É porque começou com uma blogagem coletiva, mas não tinha o nome de blogagem, era essa sugestão de temas. Depois veio o desafio criativo, somando a blogagem. E hoje a gente veio pro Vivenciando, que é meio que uma junção dos dois, né? Sim. E aí também tem isso, né? Porque de 2015 para cá, a forma de produzir mudou muito. Então, por exemplo, por que a gente parou de pedir sugestão para as pessoas? Porque as pessoas mal estão usando o Facebook. E a forma de interagir também mudou bastante de lá para cá. A gente vê que no começo as pessoas super votavam, super davam sugestão, só que daí depois, cada vez menos viam as sugestões, mais pessoas participavam das votações, muita gente participava, só que daí com o passar do tempo, cada vez menos, no final das contas, quem escolhia era a gente, né, os temas. Sim, a gente via que esse nome, blogagem coletiva, era muito associado ainda ao blog, e aí a gente resolveu mudar também por causa disso. Aí aqui tem
uma chamada meio que explicando tudo isso. Aí tinha a votação. Então, por exemplo, o primeiro tema de todos foi o que não é o amor. Tinha tudo isso aqui de opção. Eu não quero comentar, né? Que, olha só, foi quando o Facebook deixou a gente criar um link com o nosso nome, porque a gente é tão de quanto a internet era mato, que a gente não tinha nem esse direito de escolher um nome. Era tipo facebook.com/yxw05h, né? Era uma coisa meio assim. E aí, conforme as pessoas foram entrando, a gente pôde fazer isso. E aí tinha até um e-mail, ó, projetoescritacriativa@facebookgroups, que eu acho que isso nem funciona mais, né? E aqui a Anne já tinha entrado, a Anne já tinha virado fundadora com a gente, porque já é 26 de maio. Então, o que acontece? A gente criava os temas, e aí a gente, por exemplo, aqui em junho de 2018, o tema era Quando Eu O Vi. E aí as pessoas que escreviam colocavam aqui os links, e aí o que a gente dizia nesse post aqui era que a gente ia publicar esses links lá na página do blog para poder ir divulgando também os textos das pessoas. Então tinha isso. E aí depois a gente passou a divulgar, né, esses links lá no nosso site. Sim. E aí tinha algumas coisas, né? Tipo a Jade pedindo leitor beta, perguntando se alguém queria ler as coisas. Aí a Soraya falando do livro do Stephen King, sobre a escrita, que é um livro importante para aqui. Aí, por exemplo, aqui já em outubro, tinha uma galera que participava muito dos exercícios de escrita, aí parou de participar. Aí a gente já falou, vocês querem participar? Aí a gente já viu que esse formato já não estava funcionando tão legal, e aí a gente começou a mudar o formato. Aí a gente fez um sorteio de marcadores. Nossa, não lembro disso. Eu não lembrava também, não. Também não lembrava, 2016 já. Inclusive, eu tenho vários marcadores aqui. A gente podia fazer um sorteio de novo. Galera, depois comenta aqui se vocês querem um sorteio aí de marcadores. Mas a gente fez. Que foi o que aconteceu? Teve Bienal, acho que em 2015, e eu peguei muita coisa. E aí a gente fez um sorteio para as pessoas que participavam dos temas, né? E aqui, acho que aqui, ó, também começou aquela, foi em 2016 que começou essa coisa de falar oi pro mês, que isso a gente ainda quando tem a abertura do mês, a gente fazia isso, né, de, começou o mês, aí o tema do mês é tal, e aí para as pessoas também terem uma noção, justamente a gente fazia isso para as pessoas entenderem, né? Acabou o mês, então mudou o tema. E aqui foi bronca, hein? Nossa senhora, eu comecei a ler e falei, nossa, tá brava. Aqui foi bronca. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Isso foi um ano depois. Um ano depois, ó, 1º de fevereiro. Olá, participantes antigos e novos do projeto Escrita Criativa. Nós, da moderação, sentamos para conversar e chegamos à conclusão de que a interação no grupo tem diminuído. Entendemos que todos nós temos obrigações, blogs, fanpages, trabalhos, tararã, e não estamos exigindo a interação de vocês. Pelo contrário, aqui todos podem escolher se querem participar ou não. Após muitas observações, nós decidimos que vamos retirar o espaço onde as divulgações eram feitas. Notamos que os participantes do grupo muitas vezes acabavam postando e interagindo mais naquele espaço do que no que era proposto para o projeto em si. Queremos deixar bem claro que o nosso foco não é divulgar, e sim propor, exercitar e compartilhar métodos e temas para escrita. Eu lembro disso aí. Eu lembro que o povo entrava só para divulgar as coisas e não participava. E a gente via que só tinha movimento naquele post. A gente falou assim, meu Deus, o projeto não é para isso não. O projeto não é para divulgar as coisas não. Tinha muito um lance de venho, coloco o meu link, saio fora e não falo com ninguém. E aí as pessoas faziam spam, e isso deixou a gente muito irritada. E aí foi nessa que a gente resolveu cortar, e a gente cortou até hoje. E vira e mexe, tá vendo esse gerenciar 11 aqui? Provavelmente é coisa de gente, aprovações pendentes, não, mas deve ter alguma coisa, porque sempre tem pessoas. Porque hoje o que acontece? Só posta no grupo nós 3, ou coisas que a gente aprova. Então, se a pessoa escreve alguma coisa lá no grupo, vai vir pra gente moderar, pra gente ver se pode entrar no grupo ou não, justamente por conta disso, porque virou um negócio de spam e tava aparecendo umas coisas meio tenebrosas, assim, né? Porque a internet, o pessoal ainda acha que é um pouco de terra sem lei, a gente toma muito cuidado,
porque a gente tem adolescentes no nosso grupo, então a gente tem que ter uma questão de responsabilidade que é muito grande. E eu era uma adolescente também, eu era um mente, né? Foi em 1º de fevereiro que a gente cortou essa bagaça. Nessa época também, a gente falava que a gente era da moderação, justamente por conta do nosso trabalho no grupo do Facebook, que era de moderar as pessoas. Uhum. Então, É que a gente foi crescendo junto com o projeto, nesse amadurecimento, dá pra gente ver na forma que a gente se comunica, nas imagens que a gente criava, como a gente começou a se portar nas redes. olha o Facebook, o Instagram. Meu Deus. A pré-história do Instagram. Ah, primeiro post. Seu primeiro post. Hoje é a data de entrega dos perfis. É porque eu lembro que no projeto era exatamente isso. Eu só mexia com as coisas que era referente a fazendo história. As outras partes eu ainda não interagia muito, assim. Tímida, Anne, muito tímida. O grupo 5 entregou. Eu acho que o grupo 4 que não entregou. No grupo É. 4. O grupo 4 que quebrou o rolê todo. Porque a gente, como era moderadora, a gente também queria que o negócio fosse pra frente, né? Então a gente dava um puxão de orelha, ficava insistindo, correndo atrás. E aí os outros 2 grupos que estavam ali soltos, assim, Eram 5, não era? eram 5. Sim. Então só foi o grupo que deu problema foi o 4. Porque eu lembro também que uma ideia que tinha do Fazendo História é que essas personagens, elas se correlacionassem, mesmo que indiretamente. Então, se a gente pensar na sua história e como ela se ligava com a história maior, né? Que acho que isso era um outro desafio. Sim. Porque os grupos tinham que estar alinhados, você com o seu grupo e os grupos com o total, né? Era uma ideia muito ambiciosa. Era uma ideia ambiciosa e a gente não tinha ainda o referencial teórico que a gente tem hoje. Mas pra mim, eu lembro que a minha intenção com o grupo era, eu queria escrever me divertindo. Eu não pensava muito em técnica, em estudar. Eu queria escrever com outras pessoas e conversar sobre isso. Então, não era muito atenta a isso, tipo, de técnica, disso, daquilo. Era mais, vamos sentar junto, vamos escrever com o seu personagem, o que ele gosta, o que ele não gosta. Era mais ou menos essa a ideia. Então, mas eu acho legal a gente ver isso, porque o projeto, ele nasceu com um objetivo um pouco diferente do que ele é hoje, né? Então, como a gente pegou e falou, a gente foi construindo com a comunidade. Então, a gente queria juntar um grupo de pessoas para escrever junto. Sim. No processo, a gente percebeu que só vontade não era suficiente. Então, a gente precisava de um repertório. E aí, a gente foi estudar. As pessoas que acompanhavam a gente queriam estudar, mas não sabiam como. E aí, veio essa necessidade de a gente compartilhar o que a gente estava aprendendo, né? Então, acho que foi mais ou menos isso, né? Como eu falei, a gente cresceu junto com o projeto. E quem fazia parte cresceu junto com a gente. Sim. Né? E hoje a gente vê gente que tem projetos incríveis também, né? Com a escrita. Gente com livro publicado. E a gente também vê o oposto, assim, porque a galera que a galera que não se preocupou em profissionalizar, não seguiu escrevendo. Né? Eu e a Aline, a gente ainda estava estudando. Eu estava na faculdade, a Aline estava na escola. Tudo que você não pensa é em algo que não seja divertido. Porque depois disso, sempre diversão da forma que a gente tinha antes, as responsabilidades vêm aumentando. Então, acho que a gente queria justamente isso, né? Tipo, se divertir fazendo algo com um grupo de pessoas que também compartilhavam da mesma paixão. Sim. Acho que também por isso que o começo do projeto foi assim tão intenso, né? Tão empolgado, né? Ai, do dia 4 a gente já tinha selo, já tinha capa, já tinha tudo. Isso mostra o quanto que a gente queria que desse certo, né? É verdade. Tipo, a gente não fazer agora, tipo, é agora ou nunca mais, né? Era tudo muito intenso. Isso, eu acho que vocês podem responder melhor, porque que vocês criaram o grupo inicialmente, né? Qual que era a proposta? Se era só reunir ou se tinha essa questão de vocês orientarem? Porque para mim, quando eu entrei, eu acho que não a sensação que eu tive, né, é que a gente não era para orientar o pessoal, a gente queria estar no pé de igualdade, todo mundo aprendendo junto. Então eu não sentia isso, que eu tinha a obrigação de ensinar, orientar ou guiar. A gente estava ali todo mundo se ajudando e crescendo e aprendendo ao mesmo tempo. E aí eu não sei nem porque vocês tinham essa ideia inicialmente, assim. Para mim era isso. A gente não tinha essa ideia de orientar, que a gente percebeu que o pessoal estava muito perdido. Sim. E que a gente tinha um pouquinho mais de conhecimento do que eles. Porque em 2015, meu blog já tinha ali mais de 10 anos. Eu escrevia há muito tempo. E eu já tinha publicado. Essa experiência.
A Yumi já tinha publicado. E a galera tava começando do zero. E aí a gente via o povo se debatendo e começando do zero, vamos compartilhar o que a gente sabe. E aí essa coisa de orientação entrou aí, entendeu? Foi do mesmo jeito que reunir as pessoas foi um processo natural, eu acho que orientar essas pessoas também. A gente viu que as pessoas precisavam de ajuda e a gente foi ajudar. Here we are. Meu Deus! Os capítulos, né? Capítulo 2. Olivia. Esse daí era minha personagem. Então, capítulo 2, Alana. Eu lembro de toda a história da Olivia. Eu não lembro mais do meu, não. Eu O lembro. meu, eu acho que a minha personagem era a Lana. Não tenho certeza. E é curioso, né, que as idades também ali dos personagens. A minha era mais novinha. Aí a Dani era um pouco mais velha e a da Fê A minha tinha 38 anos. 38 anos agora. Nem sei se eu escrevi esse trem direito aí, mas tudo bem. A minha tinha 15. Eu e a Vinas. É que eu acho que a Jade regula de idade comigo. Eu não sei a outra menina que estava no mesmo grupo que a gente, mas eu e a Jade, eu acho que a gente tem uma idade um pouco parecida. Então, acho que por isso que a nossa personagem era mais velha. Na época, a gente não pensou. Mas a gente podia ter adaptado e ter feito só com 4 grupos e ter deixado o Pois é. de fora. Mas a gente era muito democrática naquela época. Né? A gente não. Ou tudo, ou nada. Ainda não era. Eu acho que, por conta daquele não que a gente recebeu, tinha muito isso de acolher as pessoas. A gente não queria que ninguém se sentisse excluído. Sim. Então, tudo que a gente podia fazer, a maioria, tá bom pra todo mundo, vocês estão gostando? A gente tinha muito isso. Eu acho que até hoje a gente tem isso também, porque a gente pergunta pro pessoal, a gente tenta adaptar formatos, né? De deixar o mais inclusivo possível. Porque agradar, a gente sabe que não agrada a todo mundo, né? Mas a gente tem esse cuidado, assim, acho, até hoje. E a gente sempre tá muito atenta também aos comentários, né? Tipo, no Instagram, no Facebook, no nosso site. A gente vê qual é a dúvida da pessoa. E aí a gente também faz conteúdo em cima da dúvida das pessoas para ajudar as pessoas, né? É algo que a gente manteve desde o começo, né? Falar, uma pessoa fez uma pergunta, nossa, é legal compartilhar com todo mundo. Então a gente vai e faz. Enquanto a Fê vai subindo, agora eu pensando aqui, que eu acho que talvez seja disso que nasceu o desafio criativo. Como no Fazendo História não deu certo, eu acho que busquei uma outra forma de ter essa interação e de construir histórias ainda no coletivo, que não fosse a blogagem. Sim. Então agora pensando aqui, eu acho que o desafio ele nasceu para preencher essa Aí, ó. Aqui a gente ainda estava tentando resolver isso, porque se escreveu assim, olha, bom, como temos gente nova aqui e algumas pessoas demonstraram interesse em participar do projeto, achei que seria uma boa ideia abrir vagas para a criação de uma nova personagem. Aí o fez o selinho para ir no fim do post. E ele não era nem com fundo transparente, né? Amiga, você deu um salto no design, é uma coisa de doido. Socorro, meu Deus. Primeiro tema da blogagem coletiva de 2017 entre Serpentinas e Confete. Foi um tema que as pessoas escreveram bastante. Bastante. Tem muita coisa no Amor e Resiliência depois. Aqui a gente já tem melhorado um pouquinho, porque aqui, 2017, a gente começou a pensar em padrão das imagens. Então, padrão, em padronizar a letra, quer dizer, a gente já estava meio padronizando já a letra, mas a gente começou a falar, não, a gente escolheu essas tipografias, a gente vai usar elas. É uma imagem que já é mais parecida com o que a gente faz hoje. Eu acho que tem minha cara isso daí. Que foi a Anne, Que aqui já começando a vir com a nova identidade. Sim. Aí aquele selinho que já não estava tão bom. Aí eu aprendi a fazer fundo transparente. Porque ali dá pra gente ver quem tá naquela transição entre o que vai vir, como que o projeto ficou conhecido e como ele era antes, né? Isso é muito doido. E aí o nosso grupo foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e aí a gente resolveu fazer uma pesquisa para entender um pouco quem era esse público, o que esse público queria, até pra gente entender se a gente continuava com aquela coisa mais divertida, como a Anne estava falando, ou se a gente continuava nesse caminho de ensinar e de compartilhar e de buscar mais conhecimentos para as pessoas. Então, foi lá em 2018 a gente resolveu fazer essa pesquisa, que nos gerou dados muito importantes. E aí a gente já tinha loginho novo. Aí criou uma identidade visual, a gente
fez a nossa antologia, tem até o marcadorzinho dela aqui do lado, nossa primeira antologia. Então, foi muito legal, assim. E é Inclusive, legal ver. Pode falar, Fer. não, inclusive era isso, né? A gente gosta muito de presentear quem nos acompanha. Então, por exemplo, aqui tinha alguns bibis para as pessoas que participavam do projeto. Então, vira e mexe, a gente faz um papel de parede, a gente faz. Então, O que eu ia falar é que aqui a gente tá de identidade nova, mas é legal ver que a gente manteve a essência. Então a gente tem o azul, tem o amarelo, a gente tem o rosa, aquelas bolinhas que tinha assim, foram substituídas por nuvem para trazer essa questão de fantasia, de imaginação. Então os elementos, a ideia continua, só que mais refinado, né? Uhum. E aí a gente colocou a lâmpadazinha para trazer essa ideia da criatividade, do Sim. pensamento. a gente pensou praticamente criou o nosso blog. E eu tô aqui com ele aberto, com o nosso primeiro post. Não era essa virtual aqui, ainda era aquela antiga, né? Mas a gente era antiga, então o nosso. Peraí, o nosso logo era esse logo aqui, que tinha esse, essa faixa também de nuvem, com essas cores e tal. E aí, em 19 de abril, uma quarta-feira, porque, nossa, isso é uma coisa que a gente mantém até hoje. Toda quarta-feira tem artigo novo no nosso site, né? Então, no dia 19 de abril, nós chegamos com uma plaquinha de aberto em cima. Sejam bem-vindos. Que acabou também virando o nosso começo de vídeo, né? Olá, escritores, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, isso vem com a gente lá desde o 2017. Os projetos esporádicos. Uhum. A gente apresentou qualquer essência, né? Os projetos esporádicos, a antologia é um deles, tinha uma sendo organizada no momento, enfim. Uhum. Etege. Quem escreveu o primeiro post? Agora fiquei curiosa. Acho que fui eu. Fui eu. Foi. Aí depois, a gente já começou falando sobre criatividade. Então teve isso também. Porque também era isso, né? Era um espaço melhor pra gente poder compartilhar as coisas. E, enfim. Esse foi o nosso segundo. Esse foi o nosso segundo post, acho que foi eu que fiz também. Eu tenho todos esses livros. Aí, aonde a gente tava, aí? Trabalhando. Eu tava no YouTube, você tava no Instagram. A galera começou a comentar e tal. Uhum. Eu Aí- lembro que antes acontecia muito isso, né? De que cada uma meio que focava num lugar diferente. Então eu sinto que a Fê começou muito assim no site. Eu fui fazendo as coisas pro YouTube e a Anne foi fazendo as coisas pro Instagram. O que era mais. A gente começou assim, o que era mais fácil pra gente fazer a cada época? E eu já sempre fui do blog, eu falei, deixa o blog comigo. A Anne tava mais por uma coisa de design, ela foi pro Instagram. Porque, querendo ou não, a gente tava cada uma numa plataforma que era confortável. E se tivesse alguma coisa que acontecesse e não tivesse ali, né? Então a gente se obrigou a circular em todas as plataformas e conhecer um pouco de como fazer aquele trabalho, né? Então a gente se obrigou a conhecer o que a outra fazia, né? Aí a gente começou a publicar as produções literárias do pessoal que antes estava presa lá naqueles arquivos do Facebook que a gente mostrou no site. E esse foi a primeira produção que a gente publicou, que é um texto chamado Quem Errou Não Fui Eu, por Faruk Mokheider. Espero ter falado direito esse sobrenome dele. Sim, a gente dava esse espaço para as pessoas que por aí não tinham um blog, né? E falava, mas eu não tenho onde publicar. A gente falava, pode deixar, você publica ali, coloca, manda pra gente, que a gente publica. Nossa, e isso me lembrou, que eu lembro que por muito tempo, entre as nossas postagens mais vistas, eram textos do pessoal que enviava pra gente. Então foi legal a gente ver isso, do pessoal compartilhando o texto e apreciando o trabalho de novos autores. E aí depois a gente teve, né, 10 dias para superar o bloqueio criativo. Esse fui eu. O cara da Yumi. Esse fui eu. E esse não foi eu que fiz.
A Yu. Mas a gente manteve isso de ser todas as quartas-feiras, publicação Uhum. de vista. Esse também foi a Yu. A Anne não estreou no blog ainda. Vocês perceberam, eu percebi assim, gente, eu tô muito preguiçosa, porque demora muito pra aparecer, né? Demorou pra aparecer no Facebook, demorei pra ver. Se for no Instagram, provavelmente demorou também. No canal. É porque você também sempre foi muito tímida, né, Anne? Uhum. Ainda Acho que tem isso. Tipo, você sempre foi muito reservada. Você sempre falou isso pra gente, né? Ah, eu moro numa cidade muito pequena, dependendo do que eu fizer, vira assunto na cidade, aquela coisa toda. Você sempre foi muito reservada. A Yumi e eu, a gente que foi te puxando, bem, Ai, gente. um pouco disso, assim. Essa aqui, nós estamos. Esse vídeo será publicado em maio, então, junho vem o Dia dos Namorados do Brasil, para a Yumi que está na Argentina, que já foi. Mas se você estiver no Brasil, dicas de livros para o Dia dos Namorados, gente. Aliás, eu acho que isso daí publiquei eu, mas quem enviou as indicações foi a Anne. A Anne que tirou as fotos e ela que fez o post, só que foi eu que publiquei. Faz sentido, porque aquela foto ali do livro do Matheus tem resenha no blog. E, tipo, Azar o Seu, da Cara Sabar, é um dos meus livros favoritos. Então, Viu? Eu lembro. Eu publiquei, mas foi você que escreveu o post. tipo, não lembrava, mas faz sentido as indicações. Não reparei se tinha, mas a gente começou a fazer esse padrão de imagem para a abertura do post. Uhum. Né? Porque a gente quebrou um pouco a cabeça, como que ia fazer, qual cor que ia usar, porque num computador tinha o Photoshop, no outro não tinha. Na época não existia o Canva ainda. Uhum. E eu lembro que isso foi uma influência muito da Fê. Porque eu lembro que no meu blog era só colocar imagem. Acho que a Yu também tinha isso, colocar imagem, né? E aí a Fê trouxe isso, não, porque a gente tem que padronizar, organizar para o pessoal primeiro contato. Então eu acho que essa questão também da organização, a Fê colocou muito na gente, se orientando de como a gente fazer, padronizar e de melhorar. Etege, escrevendo tudo em julho ou janeiro. É que esse aqui ficou em julho porque a gente fez. Era no meio do ano o post, né? Eu acho assim, né, que o ETED, ele era meio que nosso queridinho, né? Porque tinha essa ideia da blogagem e de escrever todo mundo junto, né? E ali no mês que tipo, tem o NaNoWriMo, a gente meio que criou a nossa versão do NaNoWriMo, né? Sim. E aí, por que a gente pensou o ETED em janeiro e em julho? Porque são os meses de férias. De férias, Então, quem tá na faculdade tá de férias, quem tá na escola tá de férias, quem é professor tá de férias, né? São meses de férias. E aí a gente... Sim, geralmente os pais que têm filhos no trabalho podem pedir férias também nessa mesma época para acompanhar os filhos. Então, aí a gente pensou, vamos fazer a nossa versão brasileira, Herbert Richards, em janeiro e em julho. A princípio, era solto como NaNoWriMo. Depois a gente foi criando temas, um tema por dia. A gente foi criando propostas de trabalho. A Anne maravilhosa fazendo os arquivos do ETED, que são... Meu Deus, os calendários do ETED é a melhor coisa que tem. Então, eu lembro que o primeiro arquivo do ETED eu fiz no PowerPoint. A fonte tinha uma legibilidade horrível. Tipo, era... Meu Deus. Já o segundo deu uma grande evolução, assim, na construção. Então, mas é porque é isso, a gente tinha o quê? Porque o PowerPoint, a gente não tinha Photoshop, Canva, a gente não tinha, né? Então, mas sem tudo isso era o que tinha na época, né? Hoje já não é. Sem contar que até hoje a musa do Word é a Yumi. Eu viro e mexo sempre lá, quando vai ter alguma dúvida, eu volto no canal do projeto, dou uma pesquisada. Então, e aí tem isso também, né? Os recursos foram evoluindo. Sim, tanto é que tem vídeo também lá no canal fazendo a capa do Canva. 2 vídeos, uma de capa de e-book e outro de capa de livro físico também. Pois é. Bom, gente, chegou a hora então de ver os primórdios do YouTube, né? Onde a edição era feita, não era feita no programa que eu uso agora, mas, né, aqui temos um pouquinho de como foi que tudo começou. E a gente começa com a vinheta, porque a gente chama a vinheta. Não é uma vinheta, é um trailer. Um trailer, o trailer do canal. O trailer do canal. O trailer do canal. E quem viu, quem não viu vai ver agora, porque
ele está oculto para a eternidade. Nossa, eu lembro da Yu comentar o quanto que deu trabalho fazer essa animação. Ai, é. Não quero mais mexer com isso tão cedo. Tanto é que até hoje eu nunca mais peguei pra fazer animação, porque eu fiquei traumatizada. Mas tinha um negócio que a gente estava falando na primeira logo do projeto, e a primeira logo do projeto foi animada aqui, né, pela primeira vez, assim. Foi, é verdade. Vamos ver. Verdade. Olá, seja bem-vindo ao projeto Escrita Criativa. Como assim você ainda não conhece o projeto? Meu Não Deus. se preocupe, eu vou contar tudinho pra você. O projeto nasceu dia 4 de maio de 2015 com o objetivo de reunir pessoas que gostam de escrever. A intenção era lidar com o bloqueio criativo através de temas propostos a cada mês. E assim surgiu a primeira frente do projeto, a blogagem coletiva. Os participantes sugerem e voltam nos temas propostos lá no grupo do Facebook. O tema mais votado era escolhido para ser desenvolvido no mês seguinte. A segunda frente do projeto é o desafio criativo. A cada mês, a moderação propõe desafios de escrita para estimular a interação, criatividade e a relação da escrita com outras artes, como, por exemplo, fotografia, cinema, música e outros livros. A terceira frente são os projetos esporádicos. De tempos em tempos, a moderação propõe outros projetos voltados à escrita. No momento, estamos trabalhando em uma antologia, com os textos escritos entre maio de 2015 e maio de 2017. Você também pode ficar por dentro do que acontece no projeto através do blog. Lá, você pode encontrar dicas de escrita, indicações de livros, produções literárias, links úteis para escritores e muito mais. Acompanhe e saiba mais sobre o projeto em nossas redes sociais. 3 redes Faça sociais. você também. Solte sua criatividade e até a próxima. Meu Deus. Gente, eu não lembrava. E a gente estava trabalhando na antologia quando surgiu o canal. Eu achei engraçado os bracinhos assim da bonequinha que saia do lugar. Veio o bonequinho, o palito. Meu Deus. A gente abriu o canal em 2017. Então, a gente Em 2017. de fazer antologia. E em 2018 a gente lançou a antologia, né? Uma coisa que eu acho interessante. 2 coisas me chamam a atenção nesse trailer. Primeiro, que a gente viu no trailer os mesmos posts que a gente viu no começo, né? Quando a gente tava olhando o blog. Caramba, a gente deu uma melhorada boa. Né? Segundo, que a Yumi tava com uma voz de criança. Tá com voz de bebezinho. Olá, Eu escritório. me lembro de fazer esse trailer foi a dificuldade de condensar todas essas informações de um jeito que fosse entendível para as pessoas, né? Porque essa é uma dificuldade que a gente tem um pouco, ou que a gente tinha até 2017, 2018 por ali, que era explicar tudo que a gente fazia. Então, como que a gente explica tudo que a gente faz, sendo que a gente faz muitas coisas em muitas frentes diferentes. E aí foi quando a gente falou, não, vamos tentar explicar por frente, para ver se funciona, para ver se fica melhor ou não. Enfim. E eu lembro que o texto que eu leio, né, nesse vídeo, a gente fez junto, né, e enfim, aí eu usei muitos emojis, era tudo emoji. Socorro. Mas pra mim, melhor que o bracinho da menininha é o lobo com chupeta. Tudo, né, gente? Aqui era zoeira. Não, mas eu comecei muito zoeira com as edições do projeto. Eu era muito. Não é porque você fazia umas coisas mais zoeiras no seu próprio canal. E eu acho que você trouxe isso. Eu também acho. Ai, meu Deus. O selinho do projeto com chupeta. Porque nasceu o projeto, gente. É o projeto bebê com chupetinho. Né? Ai, e aquela referência leve ali, né, do Darth Vader, né? Porque quem não sabe, o dia que o projeto nasceu é o mesmo dia que se comemora o dia de Star Wars, então tem uma referência nerd, assim. Sim. E eu adoro que tem um momento que tá escrita, yay!
E aqui É esse o nosso tipo de humor. eu voltei aqui embaixo e é muito engraçado, porque depois do trailer do projeto, o primeiro vídeo foi o mais assistido, Mais assistido. 267 mil Da visualizações. história no canal. Que é o de diagramação do livro, que aí também, né, entra um pouco naquilo que a gente estava falando sobre o post lá do blog, tinha toda uma identidade na thumbnail, que começou a ler séria, né, toda retinha, e depois foi mudando aqui assim. Mas o mais legal é ver a Yumi ficando uma pessoa adulta, né, saindo da adolescência, porque a gente olha uma cara de neném, aí aqui vai crescendo, até chegar no olho, assim, é muito bonitinho de ver, né? Não, e pra mim, assim, uma coisa que é incrível é ver como equilíbrio na vida é tudo, né? Porque você começa lá um trailer todo meio debochado, aí você vê um vídeo de diagramação super sério, né? Aí do lado você vê que tem uns livrinhos, umas coisas coloridas. Assim, né? O primeiro, por exemplo, é super madura, no outro é tipo assim, né? A irmã caçula da primeira. E assim, a gente começou o canal, se vocês olharem, era bem aquela coisa que a gente estava falando, né? Surgiu uma dúvida que não dava para explicar por texto, a gente trazia aqui pro canal. Ou então, quando a gente queria divulgar alguma coisa, como aquele vídeo ali, né? Primeira antologia do projeto. E aí eu gravei o meu primeiro vídeo pro canal, que foi o Compartilhando Experiências. Nesse meio tempo, a gente começou a fazer lives. Então, se a gente vir aqui a gente fez muitas lives, né? Então, há 4 anos. E aí a gente começou. Então, foi uma coisa assim, 2 horas e 44 minutos, e a gente tem que ir embora, e o povo querendo falar com a gente. Interessante isso, assim, né? Vocês querem abrir o Instagram ou vocês querem ver o primeiro vídeo do canal? A gente pode ver o primeiro vídeo, porque eu acho que é aí que aparece o cara de bigode, né? Que, aliás, Ayu, você quer explicar do cara de bigode agora ou você quer falar dele depois? Porque o cara de bigode foi uma ideia sua, né? Eu acho que depois do vídeo. Eu não digo assim da gente ver os 10 minutos, mas a gente pode ir vendo partezinhas, assim. E tem um lance que é... A Yumi fez o vídeo, publicou. Esse primeiro vídeo, se eu não me engano, foi isso. Você fez o vídeo, você publicou o vídeo e a gente foi ver quando tava no ar, né? Porque não tinha essa coisa de nuvem, não tinha essa coisa que dava para compartilhar as coisas antes. Não tinha. Então, aí... Eu acho que aproveitando o gancho, eu acho que é uma coisa que acontece muito até hoje, né? Às vezes, o conteúdo que a gente vai criar, a gente cria e depois a gente mostra, né? Sim. Porque a gente sabe que a gente tem bom gosto e não vai fazer nada assim ofensivo. Sim, a gente confia. É um pouco do que a gente falou no outro vídeo, né? Que a sintonia é muito boa, então é um pouco do que a gente falou no vídeo que é anterior a esse. Se você não viu, vai estar linkado em algum lugar dessa tela. Aquela coisa de youtuber, né? Mas a gente tem uma sintonia boa e a gente confia muito uma na outra. Eu acho que isso é muito legal. Um dos vídeos mais polêmicos também. Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao projeto Escrita Criativa. Eu tava com vergonha. Quem diria? Tô tímida ainda. A vinheta mais Eu sou a larga da Yumi história. Maruia e hoje eu vou ensinar vocês o básico do básico do básico da diagramação. Mas, Yumi, o que é diagramação? A diagramação nada mais é que o processo de configuração do seu livro. Ou seja, você vai mexer em vários parâmetros para deixar o seu livro todo direitinho, todo certinho, para poder estar sendo publicado. Na diagramação, você vai estar mexendo em número de página, tamanho de página, cabeçalho, rodapé e várias outras coisas para fazer com que o seu livro não fique confuso. E para fazer essa diagramação, você pode estar usando o próprio Word ou então um programa específico para isso. Aqui no meu Word, eu estou usando o Word 2013, eu tenho um esboço. Dá uma pausada. Ele está aqui sem configuração alguma. Eu preciso... configurei nada. Você tem que ter em mente que o livro nunca vai começar logo no primeiro capítulo. Mas temos coisas para falar desse começo, que é... A Yumi é um paradoxo, porque você olha só, imagina a Yumi trabalhando no escritório, toda séria, óculos, camisa, arrumada, na frente de uma parede, cheia de instruções, com essa vozinha assim de criancinha,
Tipo, e aí ela fala, e aí, assim, o que dá o contraste, que ela tá toda séria. Porque a diagramação são os parâmetros do seu vídeo. Que adolescente usa a palavra parâmetros, meu Deus? Não sei. Essa era eu. Meu Deus do céu. Eu adoro que o cara de bigode ele também mudou a voz, né? Porque nesse primeiro vídeo, essa não é a voz que agora eu faço pro cara de bigode, né? Já no segundo vídeo ele tem outra voz, porque eu não lembrava qual que era a voz dele. Eu falei, meu Deus, como era que eu fazia a voz? Não importa, inventou. É que ele passou por aquela transição, né, da mudança da voz. Claro, eu tava passando pela puberdade. Ai. Ai, Ele era um jovem senhor cara de bigode. era um jovem senhor cara de bigode. E na realidade é isso, né? Porque a ideia era fazer um vídeo que não fosse pesado, que fosse um vídeo super divertido e que as pessoas aprendessem alguma coisa. Então, claro, ia estar eu mais ou menos séria, né? Porque durante o vídeo vocês vão ver que não é, eu não sou tão séria. E que o contraste ia ser o cara de bigode. E daí vem a ideia do cara de bigode, que era justamente um contraste daquele escritor que não tem a mínima ideia do que tá fazendo, que não sabe o que tá acontecendo, que faz um monte de perguntas e que às vezes faz perguntas também que são um pouco assim, meio sem noção. É porque o cara de bigode, ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele acha que ele sabe. Exatamente. Exatamente. Que depois, quando a gente começou a oferecer os nossos serviços, a gente conheceu algumas pessoas assim. Mas esse é só um parênteses que a gente faz aqui, né? É. Que a gente fala, ai meu Deus, olha o e-mail dessa pessoa, é muito cara de bigode. E aí, isso, de novo, né? A nossa comunidade alimentando o nosso trabalho. Porque aí, quando a gente via alguma coisa muito sem noção, a gente guardava, porque sabia que podia virar um comentário de cara de bigode depois. Exatamente. E assim surgiu. Antes de acrescentar essas páginas, a primeira coisa que você tem que fazer, que é muito importante para você ter uma ideia de quantas páginas o seu livro realmente vai ter, é você definir o tamanho da página. Se você for publicar na Amazon em formato e-book, o tamanho da página não importa tanto. Mas, se você for publicar através de alguma gráfica, você tem que ver qual é o tamanho da página que a gráfica pede. O tamanho mais comum é o A5. Layout da página, tamanho A5. Caso você não encontre o tamanho A5, você teria que vir em mais tamanhos de papel e aqui você escreveria o tamanho 14,8 centímetros por 21 centímetros. Então aqui você já percebe que de 2 páginas o livro foi para 4 páginas. Além disso, você tem que ver as margens personalizadas. Nesse caso, eu vou colocar um número assim mais ou menos padrãozinho e você pode estar mais ou menos padrão que você quiser. 2. Amigo, pode explicar pra gente, mais ou menos padrãozinho. O que é mais ou menos padrãozinho? Ou seja, É mais ou menos padrãozinho. mais ou menos padrãozinho era um número ali, mais ou menos, que você consegue usar em quase tudo. Mas sabe que é uma coisa que eu também acho? Hoje você fala, dá pra perceber que você fala com um pouquinho, não sei se é sotaque, mas você tem um jeito mais argentino de falar. Tanto é que a gente recebeu um comentário, não sei se você já viu, da menina que falou assim, porque você falou ou sim, e eu pensei em Buenos Aires. Sim. Nessa época você ainda não tinha. Não tinha. Não era? E é mais, eu escuto esse vídeo e eu escuto aquela coisa que falavam, né? Porque né, o povo de São Paulo fala que, né, o paulista não tem sotaque. Só que daí eu escuto eu falando e eu falo, gente, eu não falo assim agora, eu tô escutando assim um sotaque que eu não conhecia antes. Sim. Né? Esses vídeos zoeira, assim, zoando o povo de São Paulo, falando, então, né? E eu sinto que eu falo assim nesse vídeo. E sem contar, mais ou menos padrão brasileiro, né? Não, essa coisa de, por exemplo, padrãozinho, esse inho no final de padrão é muito brasileiro. Vai assim um distinho, né? Diminutivo não é uma coisa exata, é algo que tá meio no meio, confia que dá certo. Confia, vai. Ai, gente. Eu acho que 1,9. Você para e pensa, 2017, né? Primeiro vídeo do canal. Aí você vê uma menina super jovem, com Batman, gato, Targo, ensinando você a diagramar o seu livro. Então foi muita confiança as pessoas que assistiram
e fizeram isso e deu certo. E voltaram, olha, deu certo, né? Não, e assim, a gente pode dar uma passada nos comentários depois, mas tem muito comentário muito legal, assim, nesse vídeo. E muito comentário de gente mais velha. E quando eu falo mais velha, assim, mais velha que eu, assim, né? Então, e é muito interessante notar isso, assim, que essas pessoas ficaram para ouvir essa jovem, porque o que é a reclamação, sei lá, da geração Z e da geração Alpha, né? Porque vocês não escutam o que a gente quer dizer. E a gente conseguiu a Yumi já é geração Z, né, Yumi? Você já é Z, né? Eu tô no limbo. 97 é um limbo tremendo. Tem gente que fala que é millennial, tem gente que fala que é geração Z, eu tô ali no limbo. Então, mas assim, você conseguiu fazer os bloomers te ouvir. Por isso que eu falei que são pessoas mais velhas que eu sou millennial. Né? Então você conseguiu ainda fazer uma geração anterior à minha. Você voltou 2 te ouvir, porque a gente percebe os comentários. Sim. E isso é muito legal. Foi uma coisa que eu acho que esse vídeo também foi uma coisa que ajudou a gente a ter vontade de continuar com o canal, porque ele foi um grande teste pra gente. Né? E eu acho que ele tem também uma coisa que ele furou a bolha. A gente nem sabia que bolha era essa, Sim. mas ele furou, porque ele trouxe pessoas que não são desse universo da escrita, nem Gente escrevendo TCC. E ele deu aquele gás, tipo assim, gente, eu acho que o que a gente tá fazendo faz sentido e vale a pena a gente compartilhar e estruturar. Então, enquanto a gente tava meio desanimada com o Facebook, esse vídeo foi aquele empurrãozinho, tipo assim, não, o que a gente tá fazendo tá certo. Talvez naquele formato não funcione, mas aqui é um solo certo, né? E teve uma coisa também, eu te ouvindo falando que eu acho que bateu pra gente muito forte. Porque o nosso projeto é um projeto de escrita criativa. Por mais que o nosso foco seja literário, esse vídeo atraiu gente que escreve outras coisas. Que vai para a escrita criativa, que é a publicidade, que é o trabalho de inclusão de curso da faculdade, TCC. É um livro de não ficção, mas porque tem uma linguagem gostosa, senão ninguém aguenta ler. Ele foi ampliando também o nosso público nesse sentido, né? Porque lá atrás, lembra, te mudou de escrita literária para escrita criativa, querendo atingir esse público, mas sem saber que a gente queria atingir esse público. Eu acho que o vídeo foi o que fez, vocês podem falar com mais gente. Né? É tipo, estamos aqui. E a criatividade pode ser tudo, né? Então, como que eu ensino, sei lá, a fazer uma diagramação de um jeito gostoso? Como que eu faço a planilha de Excel? Porque eu, como autora independente, tenho que controlar os meus gastos de um jeito legal. Como que a gente começou a parar para pensar nessas coisas, assim. Então, acho que esse vídeo foi meio que um divisor de água nesse sentido também. E aí já fica, tipo assim, né? Aquela dica pro vídeo futuro. A gente não tem nada falando sobre Excel. Aí eu vou ficar te devendo. Mas assim, eu acho que esse vídeo era um vídeo que eu gostaria de ter tido acesso quando eu tava fazendo TCC. Porque eu lembro que não tinha muita coisa sobre isso. 1,9. Aqui, retrato, já tá ok. Margens de espelho, aplicar no documento inteiro. As páginas já estão configuradas. O próximo passo seria inserir aquelas páginas extras que eu falei pra vocês. Então vamos. Em quebra de página. Muitas vezes a gente nem sabe quais são as ferramentas que o Word oferece. Mas acreditem, a quebra de página é muito maravilhosa. Linda! Ai, e o que vai fazer essa tal quebra de página? Ela vai dizer pro Word que a página anterior e a página seguinte são independentes uma da outra. Depois que você termina um capítulo, você dá a quebra de página, você pode continuar escrevendo no capítulo anterior. As páginas do capítulo seguinte vão continuar intactas no mesmo lugar. Facilita muito a sua vida. Então, por favor, usem a quebra de página. Por favor. Para ser usada, então vamos usá-lo. A gente coloca quebra de página, vamos colocar outra quebra de página, outra quebra de página, outra quebra de página. E agora você deve estar assustado, né? Por que tantas páginas em branco antes do meu primeiro capítulo? Aqui eu tenho um outro arquivo de um livro e aqui as primeiras páginas já estão quase prontas. Geralmente, quando você abre um livro, você... Não ia comentar isso. Eu acho que esse momento merece uma pausa. Você não acha, gente? Eu? Que assim... Eu não vou nem comentar, né, para não ser gatilho. Não, vocês duas merecem dar a mão uma para outra, porque assim, a Anne, o primeiro livro dela, 10 anos de projeto, eu já revisei, já tem capa, já tem tudo. Quando sai, só Deus sabe. Grace e o Espelho, a gente nem sabe se sai mais, né, porque tá mudando tanta coisa aí no meio do Grace e o Espelho, enfim.
Então. Assim, uma coisa é fato, a Grace continua. A Grace continua, é verdade. O espelho também. Quando vocês vão ler, O resto, O resto. só lendo pra saber. Gente. agora a Yumi estava reforçando aqui, né? Quebra de página, usem a quebra Usem, de por página. favor. Por favor. Aliás, tem vídeo novo no canal do. Eu não sei se. Acho que é do Sumário. Ou não sei, é um dos 2 novos vídeos que tem no canal. Que eu reforço de novo que a quebra de página é maravilhosa, gente. Isso eu não mudei. Não mudei. Aí você fala assim, status em um relacionamento sério com a quebra de página. Por favor. E eu adoro aquela parte. Eu tenho que voltar a colocar as partes em preto e branco, gente, de eu fazendo palhaçada. Aquela falando maravilhosa! Linda! Quebra de Isso eu acho página, uma te coisa mais amo. brasileira, assim, porque os artistas são mais contidos, eles não iam fazer o maravilhosa no meio do domingo, assim. Você tem exatamente o desenho da capa, só que em preto e branco, ou então sem cores ou sem fundo. Por que a gente tem uma página em branco logo em seguida? Essa página em branco é o verso dessa folha. E nesse verso, geralmente, vem algumas informações do livro. Então, a gente tem a data de publicação, o lugar de publicação, o editor, o nome do escritor, o número do ISBN e várias outras informaçõezinhas. Aí, logo em seguida, a gente tem o nome do livro sem o fundo. Aí, logo em seguida, a gente tem Informaçõezinhas. Vale dizer que as informaçõezinhas têm o nome, gente. Ficha catalográfica. Sim, ficha catalográfica. Tem post sobre ela no canal, se eu não me engano, tem, né? Sim, e essa Não, página. no blog. E essa página, na realidade, que é a página de trás, que é o verso, tem nome também, que é a folha de rosto. E eu ali jogando as informações. Gente. Mas o melhor é que ela tá toda fofa, né? Tipo, pra ser gentil, né? Pra ser mais fácil de entender. Claro. Aí, assim, a Yumi falou que tem nome, né? Tem um post lá no nosso site chamado Anatomia do Livro. Então, se vocês quiserem saber os nomes técnicos, né? Porque aí vocês vão falar assim, mas pra que eu preciso saber o nome técnico? Se você for conversar com o pessoal da gráfica, por exemplo, é bom vocês saberem o nome técnico. Eles Mas vão aí- falar, aquelas informaçõezinhas ali naquela página ali de trás, daquela que imita a capa do livro. E vale dizer, né, que essas informaçõezinhas, tem alguns livros que a ficha catalográfica vai no final, não vai no começo. Então, Sim. essa página, por exemplo, poderia ser em branco, enfim. Mas isso também é legal da gente, de novo, né? O mesmo movimento. A gente foi se profissionalizando também nas informações do canal ali, né? Sim. Eu era um bebê, né? Tem outra página em branco, que é o verso. Aqui a gente tem a dedicatória, que é uma opção sua colocar ou não. E daí depois da dedicatória, outra página em branco. Aí a gente tem o sumário e outra página em branco. E aqui seria o lugar para começar realmente o livro. Vamos fazer isso no nosso arquivo. Inserir imagens. Você já pode deixar uma imagem pronta em color ou você pode editar no Word mesmo. Então a gente tem aqui ferramentas de imagem, formatar, cor, geração 0%. E daí você vai ver que o tamanho da imagem não vai coincidir com o tamanho da página. Então o que você deve fazer? Quebra de texto automática em frente ao texto. Isso daqui vai deixar a imagem mais maleável para você poder estar esticando, diminuindo ela. Aqui é aquela página que eu falei que você pode estar colocando o nome do livro. Nesse caso, eu não Dá um pause aí, Kai, dá um pause. É esticando e aumentando, né? A design interior dela tá surtando ali. Gente, você aperta um shift. Diminuindo ela, mas ela não tá diminuindo, ela tá aumentando a imagem. Não, mas gente, isso não se faz. Você aperta ali no cantinho, você aperta shift. E aí a imagem ela não fica distorcionada. Ela vai, tipo, aumentando em proporção. Distorcida. E ela vai aumentando em proporção. Isso que eu fiz é um crime. Ou então se você pegar na ponta e puxa a ponta, ele vai aumentar proporcionalmente, né? Também. Do lado e embaixo. Meu Deus. Aquela coisa, vamos perdoar a Yumi do passado, ela não sabia o que estava fazendo. Ela não sabia. Ai. Bom é que a gente tá fazendo esse react, já dá pra corrigir. Talvez gravar um novo vídeo. Parte 2 atualizado. Parte 2. Com o Word mais novo, que o pessoal vive perguntando, né? Ai, que Word é esse? Que não sei o quê. Então, fazer uma atualização. Pois é. Esse era 2010, eu acho, o Word. Não, você falou 2017, acho. Alguma coisa assim. O 13. Nós estamos usando o 13.
não sei. 63. Não sei. Tá? Então, aqui viria a dedicatória. Ela é geralmente colocada no canto. A dedicatória, assim, maravilhosa, que você entende tudo que tá escrito. Daí você vai utilizar esta barrinha aqui de cima. Vai clicar nessa parte de baixo da ampulheta. Ampulheta é um nome estranho, gente. E daí você vai arrastar mais ou menos até onde você quer que fique a sua dedicatória. Aqui a gente... Por que ampulheta é um nome estranho, amiga? Porque, não sei, é porque eu acho que a configuração da palavra é estranha. Porque quando você fala, a sua boca, ela vai assim, tipo... Mas isso aí é o P. Aí é o que a gente estudava na letra, da fonética, né? Então... E a barrinha é a régua, né? E acho que tem isso também, porque, por exemplo, eu vou voltar para o meu professor da faculdade. Ele usava 50 milhões de nomes técnicos, e aí o pessoal ficava perdido, porque as pessoas nunca tinham ouvido o nome técnico. E ele já estava familiarizado com aquilo. Como eu fui professora de informática por muito tempo, eu já sabia que a régua era a régua. Mas para quem nunca ouviu falar, e é muito legal que você fala assim, gente, tá vendo essa barrinha? Essa barrinha. Aqui? Então, acho que por isso que esse vídeo também foi tão útil, porque as pessoas se sentiram acolhidas nesses detalhes pequenininhos ali, né? Porque você podia falar, é só arrastar a régua. Aí você fala, não, tá vendo a barrinha? Na barrinha tem ampulheta. Pega a parte de baixo da ampulheta, olha o detalhe. Né? Então, isso é legal. Que detalhista, Yumi do passado. Tem a página seguinte, que é a página do verso. Agora a gente tem que colocar mais outra quebra de página para inserir uma nova página. Aqui seria o sumário. E daí você se pergunta, mas usar um sumário importante? Eu não posso fazer um sumário manual, colocar vários pontinhos ali, assim. Depois que eu terminar o livro, eu vejo onde fica cada página. Usar o sumário parece complicado, mas não é. A gente vem em referências, sumário automático. E aqui vai aparecer uma mensagem. Ok, então ele vai trabalhar no esquema de título. Aqui a gente precisa de mais uma página em branco, porque o livro não começa atrás do sumário. Nós vamos colocar o nome do capítulo. Vamos selecionar estilos, aplicar estilo, e aí a gente vai colocar no título 1. E a gente pode modificar ele. Eu posso escolher que todos os meus títulos vão ter a fonte Open Sans, tamanho 16, negrito, ok. E aqui acrescento o número do capítulo. Este é o título. Então, o Word vai detectar esse título no sumário. Atualizar sumário. Ele automaticamente vai colocar o número de página e o nome do capítulo do sumário. É realmente, assim, uma dádiva, porque você não precisa estar colocando 1000 pontinhos, que depois no final fica torto, tá? Triste. Me deprimir. Agora, nós vamos colocar o número de páginas. A gente clica 2 vezes no rodapé, número de... O Era Triste foi o melhor. E deprimido. Sabe? Você fala... Você colocou o sumário primeiro. Normalmente, eu faço o contrário. Eu já faço os esquemas de título, depois eu insiro o sumário. Aí não aparece aquela mensagem que aparece lá comigo aqui. Ai, gente, que engraçado. E aí, assim, você falou muito rapidinho, mas para quem estiver fazendo sumário, se você tiver título e subtítulo, aí você vai escolhendo título 1, título 2, título 3, e organizar sozinho. Tem vídeo novo no canal sobre isso, tem vídeo atualizado de 2025 sobre isso. E aí, assim... Não é tão engraçado, mas tá lá. Perde a tela, tá? E aí, assim, realmente, eu tive colegas de faculdade, mesmo depois da aula com esse professor, que fazia pontinho, e tudo torto. Triste, né? Quem dá Yumi do passado, porque, meu Deus. Ai, gente. Página, fim da página. E daí você pode escolher qual modelo você quer. Agora a gente já pode estar editando o texto. Primeiramente, você tem que escolher qual fonte que você vai usar. O mais indicado para livros são essas letras mais quadradonas, estilo Times. Então, geralmente as pessoas indicam usar Times ou Arial. Só que Arial, eu acho que é uma letra muito trabalho de escola, regra da BNT. E eles também falam para usar o Times tamanho 12. Times 12. Um adendo muito importante que eu quero fazer agora, que ao fazer diálogos, tem muita gente que usa underlines, tal de menos. A polêmica. Justamente porque não sabe fazer o travessão. Então, como eu fiz pra achar um maravilhoso... Polêmica do travessão, gente. Pausa dramática.
Você formatou ali. Eu já usava formato, eu já modificava lá nos estilos do normal e já deixava igual para todo mundo, que eu acho que isso tá no vídeo novo que você fez. E Sim. a polêmica do travessão. Gente do céu. Gente, Por onde começar? vamos começar com ele. O teclado do computador não tem travessão. Ele tem traço e meia risca. Uhum. Tem post lá no site mostrando a diferença do travessão, do traço e do meia risca. O travessão ele é grande. O traço é médio, a meia risca é chiquinho. Quando a Yumi falou isso, vocês querem que eu mostre os comentários? Eu não sei se aqui deve estar nos comentários. Mas até achar, Fê, porque vai estar tudo misturado. É muita coisa. Então, mas Cara, os comentários, basicamente. Mas aqui, ó, a polêmica foi tanta que a gente se deixou um fixado aqui. Uhum. Mas fala aí, depois a gente lê os fixados. Porque a gente Porque, explicar como é que faz travessão. claro, porque nesse momento eu lembro que eu não sabia que eu conseguia fazer o travessão usando atalhos do teclado. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar ali no Google, eu copiei e colei lá e eu configurei assim o travessão. Porque para mim era mais fácil, né? E várias pessoas falaram, não, porque se você usar atalho tal, você consegue. E além desse atalho, tem esse. E todos os comentários eram sobre isso. E não era que, tipo, tinha uma pessoa que comentou e a outra pessoa falou, tipo, não sei, botou um joinha. Não, já tinha um comentário falando sobre isso. Não. E as pessoas continuavam comentando ou E as então pessoas fazendo eram um comentário. grossas pra comentar. Isso. Tipo, você não sabe que tem. Sabe, umas coisas assim que a gente ficou, eita. Uhum. Sim. Sim. Então tinha uns comentários assim meio agressivos falando, né? Ai, não, olha só ela, não sei o quê, o travessão se faz assim, né? E aí depois eu aprendi claramente como fazer o travessão de diferentes maneiras possíveis, né? E aí a gente teve que colocar esse disclaimer aí, né? Para as pessoas entenderem também e deixar de comentar. E funcionou, né? Porque a gente já faz muito tempo que a gente não recebe um comentário falando sobre o travessão. Teve uma coisa também que teve uma pessoa que comentou, porque assim, teve uma galera que foi grossa. Uma pessoa que comentou falando assim, eu tô vendo todo mundo fazendo o atalho, né? Porque quando você faz pelo atalho do teclado, você aperta várias teclas ao mesmo tempo. E essa pessoa tinha algum problema na mão, de mobilidade na mão, que ela não conseguia segurar todas as teclas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o atalho o comentário mais comum era esse que a gente deixou aí, né? O Alt mais o 0, o 1 e o 5 e o 1. E essa pessoa tenta fazer. Então ela agradeceu demais. Ela falou assim: nossa, eu não sabia que dava para fazer, porque a Yumi fala pra gente usar uma substituição ali, né? Que eu vou ser sincera, eu prefiro fazer ela. Eu troquei os 2 tracinhos pelo travessão, ele troca sozinho, é muito mais prático, né? Mas a gente fez esse list, deixou fixado esse comentário. E esse comentário ele fala, né, que a gente sabe que tem outras formas, que a gente sugere uma maneira diferente, porque é aquilo. Do mesmo jeito que a Yumi sugere um atalho para o travessão, você pode criar um atalho para o que você quiser. Então, assim, exatamente. Tem isso também, é um recurso. Sei lá, eu quero criar um atalho para o emoji de coraçãozinho. Eu aperto tal tecla e ele faz o emoji de coraçãozinho para mim. Então, é um recurso do Word. Sim, e também tem outra coisa, né? Além da questão da mobilidade, por aí se você comprou o seu computador, não sei, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, o teclado é diferente. Sim. Então, por aí tem funções que capaz não sirvam da mesma forma. Sim. Então, no vídeo, eu fiz de uma maneira que com qualquer computador, com qualquer pessoa assim, vai conseguir fazer. A Leidiane, por exemplo, quando ela morava na Noruega, ela tinha um computador norueguês. E ela, às vezes ela me mandava os textos para aula e tal. Ela falava, nem repara, tá tudo sem acento, porque achar os acentos aqui é difícil, eu tava com pressa. E foi assim. Então, dependendo do lugar onde você tá, você vai ter mais teclas para algumas coisas que você não vai usar e menos teclas do que você precisa, né? Então aí a gente fez esse disclaimer aí, e aí a gente deixou, né? A gente sugere, porque também tem isso. Quando você está vendo um tutorial, você vai pegar o que você não sabe e vai testar e ver se você quer aplicar ou não. Está cravado em pedra, meu Deus, a Yumi ensinou desse jeito, eu só posso fazer desse jeito? Não, né? E é uma coisa que a gente sempre foi muito óbvia, mas a gente teve que deixar essa atenção aí bem grande. E eu me lembro que foi eu que escrevi essa atenção. E a gente ficou discutindo até chegar nesse formato
né? Porque a gente não queria ser grossa, como as pessoas estavam sendo com a gente, mas ao mesmo tempo a gente teve que falar todas as letras. Olha, a gente sugeriu um jeito. Se você tem o seu jeito que você acha melhor, faça do seu jeito. E aí a gente teve, por exemplo, como resposta que espetáculo de aula. 20 anos depois eu aprendi. Então ficamos felizes, porque ao mesmo tempo que teve polêmica, teve carinho também. Travessão. Ou peguei na internet. Você entra na internet, copia o símbolo de travessão, você vem arquivo, opções, revisão de texto, opções de autocorreção, substituir um símbolo que você quer. Eu coloquei que 2 sinal de menos vai ser igual ao travessão, substituir, e toda vez que você colocar 2 sinais de menos, o Word automaticamente vai substituir pelo travessão. Agora voltando pro corpo do texto, a gente vai selecionar tudo, vai colocar em justificar. Agora todas as linhas vão terminar juntinhas, bonitinhas, vai ficar aquele texto assim bonito de ver na página. Depois a gente vai clicar com o botão direito, parágrafo, no recuo 0, esquerda 0, direita 0, especial, primeira linha. Aqui ele coloca automaticamente 1,25. Eu costumo deixar 1. Espaçamento antes 0, depois 0. Esse múltiplos a gente vai trocar ou por simples ou por 1,5. É uma coisa assim que vai do seu gosto. E aqui a gente já tem o corpo do texto todo bonitinho e organizadinho. Aqui a gente vem na última frase do Bonitinho, organizadinho. página. E aqui a gente vai colocar um outro capítulo. E essa coisa linda de capítulo maravilhosa. Estilos. Aplicar estilos. Não conhecia agora isso. Capítulo. A gente volta lá no sumário, atualizar o sumário. A gente coloca atualizar o índice intake. Uma coisa interessante dessa ferramenta do sumário é que você pode vir aqui em localizar títulos e aqui você pode facilmente ir pro capítulo que você quiser. O que ajuda muito se o seu livro tem muitos capítulos. Outra coisa que você pode estar fazendo na diagramação é acrescentando detalhes ao seu capítulo. Por exemplo, acrescentar algum detalhe no rodapé. Então você clica no rodapé, inserir imagens. Então você vê que ele já acrescenta em todas as páginas. Quebra de texto, atrás do texto. Você tem que raciocinar onde essa imagem deve ficar para ficar na parte da costura. Todas as páginas ímpares, a imagem tem que ficar na direita e nas páginas pares tem que ficar na esquerda. Então como é que você vai fazer isso? Design diferentes em páginas pares e ímpares. E sumiu o número de páginas, mas daí é só você acrescentar de novo. Só copia e cola. Então isso já acrescenta automaticamente todas as páginas do seu arquivo. Essas são as ferramentas básicas que você pode estar utilizando para estar fazendo a diagramação do seu livro. Você pode também estar explorando o Word, ver quais outras coisas você pode estar fazendo para deixar o seu livro cada vez mais original. Você também pode estar mudando todos os números e tamanhos de páginas que eu usei aqui. Não é obrigatório. Até porque você tem que estar vendo quais são os requisitos que a gráfica ou a editora vão estar pedindo. Recentemente, a Amazon trouxe para o Brasil aquela ferramenta de Create Space, que é onde você pode estar colocando o seu livro Nem existe mais. impresso pela Amazon. Então, é uma ferramenta muito legal, mas as configurações deles são... Não existe mais Create Space, gente. E a gente tem vídeo sobre isso, tem 2 vídeos sobre isso. E ainda tem gente que fala que existe. Porque a gente vive recebendo comentário, existe. Gente, a Amazon não imprime no Brasil. O que existe na Amazon Brasil é KDP, e-book. Impressão não rola. Você quer imprimir? Impressão eles vão imprimir nos Estados Unidos e aí vão trazer pra cá, mas o frete vai sair o olho da cara. Não, e agora com essas políticas do Trump tem que ver se eles estão trazendo, né? Porque também tem isso. Mas enfim. E aí, assim, imprimir nos Estados Unidos vai pagar em dólar. O preço do seu livro, que já seria caro no Brasil, vai ser muito mais caro, vai demorar a vida para chegar aqui. Imprima uma gráfica do Brasil. Não precisa de descrição. Escreve pra gente, a gente tem uma lista de gráficas aí que os nossos clientes já imprimiram, a gente sempre pede pra eles, né? Você imprimiu a gráfica, manda pra gente ter, caso perguntem. Então não é pub, mas enfim, é melhor do que você mandar. Mas se quiserem patrocinar a gente também aceita, né? Bem diferentes comparadas com essa aqui. Então eles são bem mais estritos e você tem que deixar assim com as configurações perfeitinhas para poder seu livro impresso com eles. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, nos acompanhar nas nossas redes sociais para saber um pouco mais sobre o projeto. A página do Facebook, o grupo do Facebook, onde vocês podem estar interagindo. Então é isso, gente. Beijos e até a próxima. Aí você fala, aquela flexibilidade que dá inveja hoje em dia, né? Socorro! Na aula de dança hoje que era assim, lembrei dele, né?
Gente, olha, ó, já tá aparecendo os 2 vídeos novos que estão relacionados, Eu ó. acho que esses vídeos novos estão em dicas de Word. Uhum. Vocês podem ver aqui, mas tem coisas na papelaria, tem o ouvindo o projeto, ó, áudio, vídeo, e tem os blogs, que a gente andou fazendo alguns, tem o Comece Aqui, né? Então, não sabe por onde começar a publicar livros, do mesmo jeito que lá no site tem o Comece Aqui. Uhum. Tem o Lendo Marés, que são os textos da nossa segunda antologia, a playlist com músicas relacionadas aí que os autores gostam, as nossas entrevistas que a gente convidou, Sim. o vídeo explicando sobre imprimir na Amazon ou fazer o e-book, ó, tudo sobre publicações para dentro da Amazon. Projeto Escrita Criativa Responde, com perguntas que a Paulo mandou e a gente respondeu, as lives. Terminei meu livro e agora. E tem alguns vídeos que no começo aqui, mas não são os mesmos, Uhum. mais coisas aqui. Lendo Amor e Resiliência, compartilhando experiência, que é aquele projeto que a gente recebeu autores. E eu separei aqui para mostrar para vocês, que eu tenho ainda aqui, o dia foi 27 de agosto. Acordamos um dia e recebemos este e-mail. Projeto Escrita Criativa. Wow, you have talents. Foi o e-mail de quando a gente ganhou, a gente teve 10 mil inscritos. E a gente guardou porque foi muito significativo, né, amigas? Foi Sim. especial ver essa contagem subindo assim, né? E foi um marco. Eu vi. Foi um marco, sim. A gente viu que a gente tava fazendo, tava sendo reconhecido, né? E o tamanho da nossa comunidade, porque a gente estava feliz quando a gente começou num grupo de Facebook com 100 pessoas, e aí a gente tinha 10 mil inscritos. Meu Deus, né? É uma coisa muito significativa pra gente. Eu acho assim, vendo esse meio pensando, hoje quando o pessoal acha que o mínimo é 1 milhão e afins, até hoje a gente para no YouTube e a gente fica meio tipo, caraca, a gente tem mais de 13 mil pessoas, né? E a gente não é muito de divulgar assim o YouTube e as nossas redes. A gente produz conteúdo, mas não divulga como deveria divulgar. Então toda vez a gente se surpreende pra gente ver os números crescendo, comentários. Hoje mesmo aí compartilhou com a gente em off, né? Um comentário, eu falei, caraca, olha quanto legal, a pessoa tá gostando, né? Então, meio que a gente até hoje comemora cada pequena conquista, né? Como se fosse algo de 1 milhão de seguidores. Sim, isso é verdade. Até porque é aquela velha história, né? As pessoas querem chegar num 1 milhão. A gente também quer, mas pensar que a gente tem hoje mais de, né? Deixa eu olhar aqui, mais de 13.200. Tô entendendo uma sala. É aquela velha história, né? 13 mil pessoas numa sala. É um estádio, né? É um pedaço, uma parte boa de um estádio, ou sei lá, uma arquibancada toda, né? A gente se sente muito incontáveis. Eu acho bem emocionada quando começa a falar dessas coisas. O olhinho já fica nadando. Já. Sim. É todo o trabalho de 10 anos, né? Todo esse trabalho valeu a pena. E é o que a gente sempre fala, né? A gente usa o nosso tempo livre para fazer as coisas do projeto. A gente não a gente não vive, né, do projeto ainda. É o sonho. É o sonho. Queremos, né? E sabe, quando a gente chegar em 1 milhão, compartilhem esse vídeo, ajudem a gente a chegar em mais inscritos. E aí, assim, ter 10 mil inscritos no projeto foi legal porque a gente conseguiu habilitar algumas coisas no canal, né? Então, a gente conseguiu habilitar os membros. Então, se você clicar aqui, né, em Seja Membro, ele vai aqui ter coisas, inclusive os temas de fidelidade estão no card do blog, não? Claro. A gente conseguiu habilitar o Superchat. A gente conseguiu habilitar o Valeu. Então, se você clicar lá, você pode dar um Valeu. Eu não vou abrir o vídeo, senão ele vai fazer bastante. Mas você pode, né, dar um Valeu. Então, se você quer contribuir mensalmente, ser membro, e aí vocês vão ganhar umas coisinhas extras por serem membros. Eu acho assim, eu não sei pra vocês, né? Mas olhando tudo, desde quando a gente começou até agora, eu acho muito legal o quanto a gente cresceu, o quanto o projeto cresceu,
mas principalmente o quanto a gente está vendo o trabalho de pessoas que a gente, desde o início, né, se desenvolveram. Então, a gente vê a Michelle, que ela tem projetos muito legais, né, a própria Jacira, né, saber que ela tem uma editora. Porque, infelizmente, não é todo mundo que a gente tem esse contato mais próximo, né? Mas as pessoas que a gente tem, elas compartilham as conquistas dela e a gente vibra como se fosse nossa. Eu acho que Sim. essa retrospectiva, eu acho que para a gente lembrar isso, tipo, a gente começou sem saber muita coisa, a gente tem muito para aprender, mas a gente ainda tem muito para compartilhar daquilo que a gente já aprendeu, né? E aí ver, tipo, 10 mil, ver os comentários, visualizações, é só aquele sentido, tipo, o que vocês estão fazendo vale a pena, tipo, tá dando certo, né? Sim, sim. E aquela sensação, né? Cada vez que alguém da nossa comunidade vem e fala, nossa, graças a vocês eu consegui realizar o meu sonho de publicar meu livro. É uma coisa Não tem preço. satisfatória de uma. Não tem preço, não É tem um preço. orgulho, assim. É uma sensação de missão cumprida, acho. Uhum. Então é isso, né, gente? Acho que é muito legal. Vocês estavam falando, né, da nossa comunidade, e é muito legal ver, por exemplo, quando a gente abre uma live, que são as mesmas pessoas que voltam e interagem. Teve uma live, por exemplo, que teve um rapaz lá em Recife. Ele falou assim: ai, eu tô no meu intervalo do trabalho, eu não vou conseguir ver a live inteira, mas depois eu volto pra ver a gravação. E a gente, ai meu Deus, que fofura, sabe? Assim, o Sim. Simar, Ivan, enfim, as pessoas que sempre estão com a gente. E aí é muito legal isso também, né? Porque a gente começa a conhecer as pessoas pelo nome, apesar de Uhum. ser 13 mil pessoas, enfim. E aí as pessoas que vêm procurar os nossos serviços porque viu o nosso trabalho nessas redes todas e acompanham a gente desde sempre e reconhece esse crescimento na gente, é muito legal. E Sim. aí é legal também porque é isso, né? Publicou o primeiro livro, aí publicou o segundo, aí conseguiu um contrato com uma editora, e aí vem contar pra gente, então. É isso, gente. Sempre que vocês tiverem notícias boas, compartilhem em todos os Sim. nossos lugares, né? Tem contato lá no site, tem o Facebook, tem o e-mail, pode escrever e-mail pra gente pra falar, olha, vi tal coisa no projeto, eu apliquei e deu certo. Isso pra gente é muito. Dá um quentinho muito gostoso no coração, assim. Sim. Ou se citarem a gente também, porque acontece muito isso, né? Tem muitas pessoas da nossa comunidade que por aí, não sei, estão fazendo algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, e citam a gente, né? Usam coisas que aprenderam com o projeto para fazer alguma outra coisa, colocam ali nas referências bibliográficas e não contam pra gente. E aí a gente encontra assim do nada e fala, meu E Deus! assim, contem pra gente, porque, por exemplo, você publicou um livro com coisa que você aprendeu no projeto. A gente fala, né? Do Uhum. mesmo jeito que a gente citou aqui todas essas pessoas, né? A Jacira, A Jacira, o Ivan, a gente cita vocês também. Então, assim, dentro do possível, a gente sempre vai trazendo vocês junto com a gente, porque a essência do projeto é essa, né? Uhum. E aí, um comentário assim, né? Caso vocês testem alguma das nossas dicas e não dê certo, sejam gentis em falarem sobre isso, por favor. Porque às vezes é isso, né? A gente tem que lembrar, isso é uma coisa que, se vocês viram alguma das nossas lives ou plantão de dúvidas, qualquer coisa assim, na escrita tudo é um grande depende, Uhum. né? Então, na criatividade também. Então, às vezes, eu tenho que adaptar alguma coisa para o meu projeto para aquilo funcionar. E aí, a gente gosta de receber. Então, por exemplo, eu tentei isso, não deu certo, mas eu adaptei e foi legal. Se vocês quiserem compartilhar com as outras pessoas, ok. O que a gente não queria é como... Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem nesse vídeo de diagramação e leiam os comentários. Assim, algumas pessoas foram muito grossas, porque assim, não deu certo. E assim, Uhum. sei lá. Eu era apenas um bebê. E assim, sei lá, já aconteceu, por exemplo, vou pegar um exemplo meu. Eu vi um tutorial, eu gosto de fazer tricô, isso aqui foi eu que fiz. Já aconteceu de eu ver um tutorial uma vez e eu tentar e não dar certo. Mas aí depois aí eu deixei de canto, e depois de um tempo eu fui assistir o tutorial de novo e eu percebi que eu tinha entendido errado a instrução do tutorial. Então a culpa não era a moça que estava ensinando, a culpa era a minha. E aí eu fui lá e refiz e funcionou. Então tem vários fatores. Às vezes você tá vendo o tutorial, alguém te chama, você pula uma etapa, você acha que você já sabe, e aí você pula aquela etapa porque você acha que você já sabe, só que ali tinha alguma dicasinha extra que você não sabia. Enfim, fatores múltiplos, né?
E às vezes o tutorial tem alguma falha. Então, por exemplo, a Yumi falou assim: ai, tem esse negócio aqui que eu falei muito rápido nesse da diagramação, mas eu já fiz um outro vídeo falando, né? Então, tem isso também. A gente vai corrigindo no meio do caminho, porque isso faz parte da nossa profissão também. Enquanto escritores, a gente escreve, a gente revisa, aí a gente revê, aí manda para outra crítica, aí volta, ela faz de novo. Faz parte do caminho criativo isso também, né? Sim. Então é isso, gente. Tem isso, Esse gente. projeto. Acho Muito que obrigada por tudo. era isso que eu ia falar. Da nossa parte, acho que só agradecimentos. E a Yumi falou, só mais uma coisa, né? A Yumi falou assim, porque a gente tá fazendo e avisem pra gente. A Anne falou, se não der certo, sejam gentis. E eu vou complementar, se tiver alguma coisa que você não saiba, manda pra gente, talvez a gente saiba, e a gente pode criar conteúdo e devolver pra você a resposta, né? Então, como a gente já disse ao longo desse vídeo, muita coisa surgiu assim, às vezes às vezes a gente até demora, porque a pessoa coloca a dúvida lá no YouTube, a gente fica, a gente vai, como que é o melhor formato, né? Vamos responder em vídeo, vamos responder no blog, e aí a gente demora um pouquinho para responder, a gente responde, olha, a resposta simples é essa aqui, você quer mais detalhe? Tem esse conteúdo aqui, porque a gente às vezes demora um pouquinho para pesquisar, mas a gente responde. Então, se você tiver alguma dúvida aí que dê pra gente transformar no conteúdo, a gente vai ficar feliz. E obrigada por estarem conosco, por compartilhar, 10 anos. por serem família durante 10 anos, porque é isso, vocês fazem parte da nossa família. Às vezes a gente tá, sei lá, tá viajando, viu uma coisa e fala, isso aqui pro projeto, né? Aquela cabeça que não desliga, gente, de vocês. Exatamente. Então é isso, gente. Isso. Eu acho que é isso, né? Obrigada pelos 10 anos e que venham muitas outras datas para comemorarmos juntos, né? É verdade. Fiquem atentos, porque, né, esse mês tem muitas coisinhas. Esse mês temos muitas coisas para resolvermos, para falar com vocês. Então fiquem de olho no canal, no site e nas redes sociais. E no Telegram, porque normalmente a gente conta as fofoquinhas primeiro no Telegram, e aí depois a gente libera para todo mundo. Então é isso, gente. É isso. Beijo. Tchau! Tchau.